A paz de Jesus, eu sou o Fábio, aqui mais uma vez, é o nosso segundo vídeo nas nossas reflexões sobre a Bíblia. Seja bem-vindo aqui no canal. A nossa pátria é o céu. E continuando a nossa reflexão inicial, que está em Gênesis, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, nesse vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre os céus e a terra. O que é que isso representa? Nós temos entendido, ao longo da história, e é algo muito natural, que os céus e a terra representam o universo, uma expressão própria das escrituras hebraicas, o céu e a terra, e que no grego vai ser chamada de universo. Hashamayim e Haaretz no hebraico, os céus e a terra. Aionas no grego. Essas expressões dizem respeito a uma mesma realidade que nós temos entendido que é a totalidade da criação e que é o que nós chamamos de universo. Agora, a realidade é que, mesmo com a nossa linguagem de hoje, a linguagem científica, nós falamos do universo, pensamos no universo, observamos parte do universo aqui da Terra e temos impressões semelhantes ao dos homens mais antigos. A gente olha e vê, principalmente à noite, aquela matéria escura, aquele elemento escuro, aquela escuridão celestial e o brilho de várias estrelas e astros. E nós já entendemos, até por conta da tecnologia, dos telescópios espaciais os mais avançados, que o universo vai longe, é formado por inúmeras galáxias que, por sua vez, são formadas de inúmeros astros, estrelas, cometas, planetas, e assim vai, tem a poeira cósmica, além das forças físicas, das reações químicas. Então o universo vai para lá de longe e de ser complexo para o nosso entendimento. Porém, mesmo hoje, com toda a ciência, nós, no fundo, não sabemos exatamente o que é o universo. A ciência não é capaz de dar uma explicação definitiva sobre o que é o universo, inclusive porque a ciência sequer conhece, para valer, ali na ponta do lápis, quais são os limites do universo. Nós todos, de modo geral, nós imaginamos que o universo tem limites, é algo mais próprio e mais plausível de nós imaginarmos. Porém, nem que seja de uma forma especulativa ou imaginativa, uma das ideias que se passa às vezes na nossa mente é: será que o universo tem fim? Existe a teoria física de que o universo está em expansão, de que ele vai continuar expandindo até que vai chegar um momento em que essa expansão vai parar e a tendência seria o universo começar a retrair. De qualquer maneira, não existe cientificamente uma demonstração de onde estão os limites do universo. E por isso essa imaginação na mente de alguns, nem que seja apenas na mente de quem esteja especulando de maneira apenas imaginativa sobre o universo possuir de fato limites ou não. Então, os céus e a terra, o universo, que nós conhecemos como universo, nós não temos noção clara e exata do que é. E quando a Bíblia fala dos céus e a terra, necessariamente ela não está tão somente, absolutamente falando do que nós estamos chamando de universo. Nós traduzimos aquelas expressões com base no que nós conhecemos, entendemos e imaginamos, inclusive porque os próprios autores dos textos estavam, a princípio, imaginando essa mesma imensidão que nós observamos aqui da Terra, parte dela. Porém, vamos lembrar que a palavra de Deus, que o conteúdo bíblico e os seus significados plenos estão para além e muito além do que os próprios autores dos textos entendiam ou imaginavam. Porque as palavras bíblicas dizem respeito a realidades que quem as conhece plenamente e as traduziu por palavras humanas e conceitos que ele mesmo criou para a gente, nos ensinou, é o próprio Deus. Então há significados na Bíblia, e se a gente à medida que a gente consiga avançar nos nossos vídeos e nos nossos estudos,
Há significados na Bíblia, há passagens bíblicas que mostram que a Bíblia possui significados que estão para além, muito além, daquilo que a leitura imediata ou mesmo a compreensão de quem escreveu não alcança. Ou seja, há significados que estão para além daquilo que está escrito de maneira imediata, porque tem representações e significações do próprio Deus. Então, os céus e a terra representam uma realidade que diz respeito à totalidade da criação. Mas o que é que isso significa? Especialmente quando a gente considera que existem seres inteligentes e capazes na criação além do ser humano. A Bíblia fala de anjos, a Bíblia fala desses seres espirituais. Quando a gente vê no livro do Apocalipse, por exemplo, João vê os céus mais elevados, a presença de Deus, ele vê seres viventes que não estão ali detalhadamente descritos. Que seres são esses? De onde vieram? Como é que Deus os criou? O que eles significam? Eles estão ali mostrados como os seres viventes com algumas características e mais nada. Então, considerando que esses seres habitam o universo, habitam os céus principalmente, o que de fato representam esses céus? A Terra a gente tem convicção que é aqui o planeta onde a gente está, mas ainda assim há uma realidade espiritual que envolve a Terra também e que foge à percepção apenas dos sentidos. Mas os céus estão para além de uma ideia de ser apenas o universo visível, porque Deus habita os céus dos céus, Deus está além dos céus. Os anjos gravitam pelos céus, os anjos se locomovem pelos céus, estão nos céus, e nós não vemos anjos como algo natural de se perceber, mas eles estão, por aí eles estão nos céus também. Então os céus representam uma realidade existencial que inclui possibilidades de outras dimensões da compreensão e do entendimento, porque estão para além dos nossos sentidos e da capacidade humana de entender. Por esse motivo, a própria expressão que representa a criação como um todo, que Deus fez, os céus e a terra, ou traduzida por universo, ela diz respeito a quantas realidades que nós desconhecemos e que estão para muito além da compreensão já adquirida até hoje. Apenas como exemplo do que existe nos dias de hoje como pensamento sobre o próprio universo, existe aquela imaginação, aquela especulação, aquele pensamento que tem um sentido de natureza científica, mas não é uma teoria científica, que é a ideia do multiverso. O que é a ideia do multiverso? É de que o nosso universo é um sistema fechado, limitado, que tem seus elementos constituidores, as forças físicas, os processos que nele acontecem, mas que estariam ocorrendo dentro deste sistema fechado. Só que, para além desse sistema fechado, poderia haver outros vários e inúmeros sistemas semelhantes, fechados também, ou, pelo menos, parecidos com o universo, com leis, com princípios, com regras, com elementos, com componentes semelhantes aos do nosso universo ou não. Então, se o multiverso for uma realidade, a ciência não tem a menor condição de alcançar isso para valer, para demonstrar, mas imaginando que o multiverso possa ser uma realidade, então os céus e a terra que estão declarados aí no Gênesis 1:1, capítulo 1, verso 1, e em outros lugares da Bíblia, diriam respeito a isso também, ao multiverso, a essa totalidade existencial criada por Deus. Então veja que nessa primeira frase bíblica, no princípio criou Deus os céus e a terra, há mais coisas e bem mais coisas do que a gente imagine e que podemos pensar e refletir a respeito. Vamos continuar aqui juntos, temos mais vídeos. Deus te abençoe. Volte aqui para continuar assistindo as séries, traga mais pessoas e Jesus guarde a sua vida. Fique com Deus.